Boa tarde, pessoal. Já temos algumas pessoas aqui já no chat. Bianca de Souza e Lécia Paixão. Tudo bom, Lécia? Tudo ótimo aqui com você. E Bianca, boa tarde. Temos o pessoal da Zenvia me dando o devido apoio e o pessoal da BI Machine aqui para também nos ajudar aqui. Já temos aí Estefânia Lima. Tudo bom, Estefânia? De Cuiabá, Mato Grosso. Bem bacana. Seja bem-vinda. Boa tarde, William. Tudo bem? Sorocaba, São Paulo. Carol Oliveira, também de Valinhos, de São Paulo. Sou de São Paulo também, gente, mas sou de São Paulo, capital. Bem-vindas todos. Fernando Basso, boa tarde de novo. Prazer vê-lo novamente aqui. Acho que você já deve ter me ouvido já em algumas vezes. Estamos abrindo ou fechando algumas coisas. Muito boa tarde, Ezequiel. Tudo bem com você? Tudo bom, Bruno? Boa tarde. Bom, pessoal, vou começar aqui. Hoje a gente está dando início aí a mais um evento da Semana de Planejamento 2023 da Zenvia. A Zenvia é a empresa com seus 19 anos de vida aí já, com um movimento gigantesco, a maior empresa de SaaS da América Latina, segundo o IDC, e já impactamos mais de 150 milhões de pessoas. Zenvia é uma empresa gigantesca, o nosso propósito é empoderar empresas e pessoas a terem uma jornada muito mais agradável entre as duas pontas. E a gente está aqui hoje vai falar do assunto que eu gosto particularmente muito, porque é o que eu faço, é o que eu respiro há muito tempo. Então, hoje a gente vai falar de dados. Boa tarde, Rafael. Hoje, então, eu vou chamar o Gustavo para falar da BI Machine, para falar com a gente sobre a importância de dados e o seguinte: o que você não pode medir, você não consegue gerenciar. Então, Gustavo, muito bem-vindo. Gustavo aqui, cara, para quem não sabe, deixa eu me apresentar antes de tudo. Trabalho aqui na Zenvia, gente, sou analista de marketing, performance e analytics aqui da Zenvia, tá? Sou formado pela FAAP em publicidade e propaganda, trabalho com marketing digital aí há um bom tempo e dados desde que eu me conheço profissionalmente aí na minha carreira. Vou chamar aqui o Gustavo André, líder de marketing da BI Machine. E aí, Gu, como é que você tá? Show, perfeito, Gabriel. Primeiramente, agradecer a você, a Luano, pelo convite e também a Zenvia pela oportunidade de a gente estar falando um tema que eu também gosto muito, a parte de dados, tecnologia, marketing, etc. E principalmente de dados, né? Que é um assunto que nos bastidores a gente já falou muito, né, Gabriel? E antes de me apresentar, pessoal, quero deixar alguns recados bem rápidos para quem está acompanhando conosco aqui ao vivo. Se vocês estão pensando em fechar a janela ou deixar na segunda aba, aguardem uns segundos, tá? Aguardem alguns segundos. E também para quem está acompanhando a gente na gravação, muito obrigado pela sua audiência e também participação e parabenizar vocês todos por estarem dedicando um pouco do seu tempo à educação, ao desenvolvimento pessoal e profissional de vocês, porque esses momentos, todos os eventos são para a gente sair um pouquinho melhor profissionalmente e também pessoalmente, né, Gabi? É isso, né, cara? Acho que esse é um conteúdo muito atual, né? Falar de dados é bem buzzword nos mundos atuais, né? Todo mundo hoje quer mensurar alguma coisa, todo mundo quer avaliar alguma coisa. Então é um papo que tá bem na boca de todas as pessoas aqui hoje em dia. E é isso, eu acho que aqui é uma oportunidade até de desmistificar todo o tabu, né, que a gente tem por trás dessa pauta, que às vezes super assusta, tem uma cara extremamente técnica, e que às vezes a hora que a gente traz pro nosso dia a dia, e aqui pro seu dia a dia, né, é uma situação muito mais simples, né? Exato, exato. E agora me apresentando, pessoal, então eu sou o Gustavo André, hoje estou líder de marketing aqui da BI Machine. A BI Machine, para quem conhece, quem não conhece, trabalha já há mais de 15 anos no segmento de análise de dados. Então hoje nós somos uma das principais soluções para visualização, construção de dados e indicadores, bem falando numa parte técnica da parte analítica, então das empresas. Aí nós temos mais de 4 mil empresas atendidas,
mais de 11 mil usuários ativos na nossa solução, aí inúmeros, milhares de projetos que a gente já atua. Então, basicamente, o propósito da BI Machine é o quê? Facilitar o que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje, a análise de dados. Então, a gente integra com aí centenas de soluções nativamente para compilar dados de várias fontes diferentes e centralizar, porque a empresa tem uma gestão corporativa e todos os dados centralizados, né? Já quero trazer a provocação aqui para quem está acompanhando conosco ao vivo. Já deixa aqui nos comentários, pessoal, como vocês fazem para analisar dados hoje? Vocês usam algum tipo de solução? Vocês têm algum relatório que vocês consultam no seu sistema? Vocês usam planilhas para construir indicadores? Comentem aí, porque vai ser muito importante ao longo do nosso bate-papo trazer essa provocação e vocês trazerem um pouco como é o dia a dia de vocês, certo, pessoal? E também, falando um pouquinho mais do meu profissional, também sou estrategista digital aí há mais de 5 anos com marketing digital e hoje então lidero toda a parte de geração de demanda aqui da BI Machine. Boa, excelente. E olha, gente, não é jabá aqui, mas ontem eu fiz um super teste com o Gu na ferramenta deles. Eu brinquei pra caramba. E assim, bom, eu sou suspeito que eu gosto muito de dashboard, né? Adoro mexer com gráfico, adoro mexer com dado, mas a ferramenta da BI Machine é extremamente completa, cara. E ela é extremamente plug and play, assim, para você começar a brincar. Se vocês ficarem até o final, a gente tem aqui uma gracinha aqui de um teste aqui para vocês usarem a ferramenta, descobrirem e tudo mais. Bem legal. Gu, cara, vamos começar, eu acho, até esse papo. Eu acho que eu queria começar até para desmistificar esse papo de que dados são uma coisa extremamente complexa, né, cara? É bem normal das impressões de todas as pessoas entenderem que mexer com dado é algo diretamente relacionado a desenvolvimento, por exemplo. E sim, ele é, porque toda a parte estrutural, toda a parte, etc., acaba passando por essa parte de você ter que fazer uma linha de código, puxar uma query e tudo mais, né? Mas a grande questão é que para você começar, né, você não precisa de uma complexidade gigantesca. Um Excel, um simples LibreOffice que seja, ou um Google Sheets, já é um primeiro movimento de análise de dados. Então, acho que a primeira grande discussão aqui que a gente pode ter cara, o que é o pensamento analítico, né? Qual que é a diferença dessa limitação? Quem que é o cara analítico? Qual que é a diferença do cara que pensa analiticamente e o cara que é técnico em dados, que é um engenheiro de dados, etc. Exato, perfeito, Gabriel. Até eu também gosto de comentar que quando a gente fala de análise de dados, o principal inicial, a gente pode fazer análise de dados com o velho caderninho. Por mais que a gente é de tecnologia, eu gosto muito de escrever e de anotar. Então, quando a gente começa essa questão de dados, análise, primeiramente precisa de um objetivo, né? A empresa precisa ter um porquê, ou o profissional precisa ter um porquê por trás, para não só sair, eu vou querer um indicador, porque é muito comum, né, Gabi? Isso nos nossos bate-papos de alinhamento a gente percebeu muito essa sintonia de que às vezes a gente já ouviu, tu que constrói bastante a parte mais de construção de números, indicadores, etc. Eu quero ver isso aqui. Mas, ok, tu quer ver esse número por quê? Por qual motivo, por qual razão, por qual circunstância? O principal estágio até pessoal. Eu vi que a Bianca comentou como ela faz a análise de dados, até quem está aqui ao vivo também, deixe também o seu segmento. Bianca, você vai deixar qual é o teu segmento da tua empresa, que mercado vocês trabalham, vai complementar a nossa discussão, tá? O segmento de vocês, como vocês fazem essa parte de análise. Beleza, pessoal? Tu queria comentar um pouquinho, Gabi? Pode puxar aí. Não, cara, enfim, é isso, né? A hora que você discute toda a operação, cara, só o fato de você começar a controlar e saber o que está entrando, o que não está entrando, você começa a administrar como é que são a performance do seu dado, o que você está ganhando dinheiro. Não adianta só você ter um número gigantesco, né? Número é muito fácil, o Excel aceita tudo, né? A planilha aceita tudo. A questão é justamente o que você quer mensurar, né? Eu brinco que no dia a dia, né, você sempre vê uma relação extremamente, né, astronômica, né? Joãozinho chutou a bola para Pedro. Qual que é a velocidade do Sol perante a Lua, entendeu? E geralmente umas relações, os executivos, a diretoria geralmente vem super com essa demanda gigantesca. O trabalho do cara analítico geralmente é entender esse briefing, receber esse diagnóstico, essa necessidade que a empresa tem,
como estratégia e traduzir, né, operacionalmente, fazer essa análise e buscar dados dentro do que ele tem hoje, seja no Web Analytics, seja em third party, por exemplo, né, estruturações externas, né, você consultar um dado externo, ou mesmo analisar com o que você tem, né, cara. Só o fato de você começar a medir o que você está acompanhando, só o fato de você começar a estruturar e plugar todos os fios para conseguir literalmente ver no pulso quantos batimentos cardíacos, quantos clientes entrando, quantos não estão entrando, cara, isso dá um enriquecimento absurdo. E a grande graça é que, assim, mesmo qualquer grande corporação, ela sempre vai ter um amadurecimento de dados que ela vai precisar fazer. É um processo constante, porque o processo de dados, gente, ele está 100% atrelado à mudança de negócio. Então, pensem que é o seguinte, se a diretoria toma uma decisão diferente de negócio, como você, como um profissional analítico, você vai ter que receber essa informação e traduzir ela de alguma forma, revisar aonde estão os fios plugados que você tem e tudo mais. E é isso, é por isso que é importante você ter apoios de dados, dashboards, relatórios de diferentes plataformas. E, né, aproveitando, até falando essa questão de muitos dados aqui que a gente tem uma frase até que eu gosto de mencionar muito e que fala muito sobre essa questão de pensamento analítico, que muitas vezes a gente é obeso de dados e extremamente anoréxico de insights. O que acontece? Né? Você tem um monte de dado aqui dentro, você tem sistemas, plataformas e etc. Só que você tem um monte de dado lá que você não consegue fazer. Você não consegue analisar nada, você não consegue tirar nenhum dado. Beleza, entraram 10 mil pessoas no meu site esse mês. Só que meu volume de vendas caiu. Por que esse volume de vendas caiu? Né? Quem que vai responder esse é o cara de dados e, de fato, o pensamento analítico, né, para desdobrar e explicar isso. Enfim, Gu, complementa. Não, aqui, exato, Gabi. Eu gosto muito disso que tu trouxe, porque recentemente a gente teve a oportunidade de conversar e contar com o Hermes Freitas, que ele é um dos principais experts quando a gente fala de análise de dados aqui do Brasil. Ele trabalha com isso há mais de 30 anos. Sim, pessoal, quando a gente fala de análise de dados, isso já existe há muito tempo. Muito tempo. Ele comenta aqui, hoje ele é um consultor sênior, atende grandes empresas, é uma das principais referências quando a gente pensa na análise de dados. Ele comenta que lá no início dos anos 2000, quando ele atuou de forma mais ativa então, em projetos de análise de dados, as dores que ele, como consultor, enxergava e trazia nos projetos são as mesmas de hoje. Porque hoje a gente vive a era da abundância de dados, né? E naquela época, alguns anos atrás, aí há 15, 20, 25, 30 anos atrás, nós éramos escassos de dados. E o ser humano é programado para trabalhar com escassez, né? Conforme a gente tem menos recurso, mais a gente consegue se virar. E qual que é o movimento que está acontecendo hoje, complementando o que tu trouxe, Gabi? Hoje a gente tem muito dado. A gente está muito abundante, tem dados de marketing digital, de marketing offline, de vendas, de atendimento, pegando o que a Bianca trouxe e também o pessoal comentou. A gente fala do segmento de laticínios, são inúmeros números que já estão disponíveis, que antigamente era muito difícil de ter esses números. Também trouxeram a parte da educação e ensino. Hoje, para uma empresa que está no estágio de pequenos indo para um médio porte e assim sucessivamente, ela necessariamente vai estar utilizando algum tipo de sistema de gestão. E mesmo nesse sistema de gestão, você já começa a ter um processo de análise de dados. Então é muito importante que, antes de querer só olhar para o número, pense o porquê antes. Voltando, eu gosto muito de citar essa frase do Hermes. Com essa abundância de dados, a gente fica olhando para um monte de números, complementando um pouco assim, Gabi, qual que é o muito que a gente percebe. Eu quero ter dashboards indicadores. Eu quero ter a minha sala aqui cheia de monitores, aqui atrás ter o painel com o gauge, que é o indicador de performance, indo, subindo, descendo, um gráfico de linhas e colunas assim, subindo, descendo. Mas para quê? Por quê? É sempre importante, pessoal. Exato, pessoal. O nosso bate-papo hoje é muito mais falar de uma questão de mentalidade, de pensamento, usando uma terminologia mais nova, mindset, né? Do que propriamente a gente falar quais tecnologias vocês precisam usar, pessoal, porque a tecnologia ele é sempre o final de um processo de análise de dados. O principal é você ter uma mentalidade e estar buscando responder perguntas.
A partir disso, sim, você começa a entrar, né, Gabriel, numa jornada mais de pensamento analítico, de medição de números, construção de indicadores, que a gente vai estar se aprofundando um pouquinho mais, né? Isso. Igual, aproveitando, né, que você está falando muito sobre pequenas e médias empresas, conta pra gente aqui, como é que você acha que é o melhor caminho para uma pequena empresa, por exemplo, começar a se estruturar com dados? Como é isso? Começamos a ter uma loja, eu brinco que até você ficar na porta da loja, apertando o botãozinho para quantas pessoas estão entrando, já é uma mensuração de dados. Então, conta pra gente, na sua opinião, com a BI, né, a BI Machine atende diversos tipos de clientes, diversos portes de clientes, conta pra gente como é que você sugere o melhor caminho para começar a desenvolver esse pensamento analítico taticamente, né, numa operação de negócio. Perfeito, Gabi. Porque nisso, pessoal, a gente tem dois cenários, né? Sempre quando a gente entra num mérito de análise de dados, nós temos dois perfis de profissionais de pessoas, né? Então, por exemplo, primeiro tem uma pessoa de negócio. Então, o que a gente entende por pessoa de negócio? É a pessoa que sabe as dores que a empresa tem, que literalmente o negócio passa. Então, se é o caso de um restaurante, ele sabe os anseios do cliente. Então, ele tem esses ensinamentos que são propriamente de negócio. E também precisa de alguém de cunho técnico. Então, como o Gabi trouxe, que saiba consultar números, construir planilhas ou fazer conexões mais avançadas, tá? Mas, para iniciar, geralmente, dependendo do estágio da empresa, é uma pessoa que faz os dois. Ou ela vai ter um time. Mas entrando um pouco antes de a gente, de fato, falar sobre como construir o indicador, os números, etc., pessoal, é muito importante, e no meu ponto de vista é o que eu vejo em mentorias que eu faço, até em cases que a gente tem de clientes nossos, qual que é os três principais etapas? Parece que é uma sigla de suplemento de academia, mas não é. É o CCA, tá, pessoal? Que é o contexto, a coleta e a análise. O que eu quero dizer com contexto? Voltando, é o contexto que o negócio está inserido. Pegando de novo o caso que a Bianca trouxe. Laticínios têm os seus anseios, tem o seu modelo de mercado de como funciona o segmento de laticínios. Quando a gente fala de educação, que foi outro case que o pessoal trouxe aqui no chat, educação tem outros anseios de contexto de negócio. Que, por exemplo, o cliente de educação é uma pessoa, sim, mas ele é diferente de um cliente que atende laticínios, por exemplo, né? Então, o contexto ele é muito importante quando a gente pensa numa análise de dados, porque o contexto vai ditar as regras de como a gente inicia esse processo, tá, pessoal? O próximo ponto é a questão da coleta. Como funciona a coleta de dados? Necessariamente, a empresa precisa ter um sistema de gestão. O que é um sistema de gestão, pessoal? Para quem talvez não atua tão diretamente com isso, é o famoso ERP. Traduzindo em português, é o sistema de gestão da empresa, que a gente chama que é o coração dessa empresa. É que lá no ERP é onde vai estar, onde estão todas as informações. É onde é lançado os cadastros de clientes, o número de pedidos, enfim. O ERP é onde centraliza todos as informações da empresa, entrando no contexto mais de um segmento de negócios, né? Mas quando eu falo a questão de sistemas de gestão, por exemplo, a Zenvia pode ser considerado um sistema de gestão com o Traction, com outros, porque ele armazena dados. Ou se você fala de marketing digital, o Google Ads, ele também é, entre aspas, um sistema de gestão porque ele centraliza dados. Então, para eu fazer uma coleta, antes eu preciso ter um sistema que eu vou buscar essas informações do sistema. Mas, se tratando talvez de um segmento de uma empresa inicial ou de pequeno porte, você pode fazer todo a questão em planilhas de Excel, de começar a gestão da sua empresa em planilhas, anotar clientes, pedidos e tudo mais, né, Gabi? Não é, então. E, por exemplo, se você começa, você tem uma loja, vamos pegar um exemplo simples de varejo, por exemplo, que é o mais trivial. Só o fato de você anotar no Excel, por exemplo, quantas vendas você teve no dia, qual que é o valor de cada venda, quantas, enfim, para quem é o nome da cliente, qual é o nome do cliente, esses pequenos movimentos já produzem várias informações que só isso vão te dar uma resposta do por que quando eu tenho mais pessoas entrando na minha loja, eu não necessariamente vendo mais. Esses contextos que vão te dar
justamente esse tipo de informação e insight para você continuar andando para frente. Cara, não adianta a gente querer andar para frente se a gente não sabe onde que a gente vai pisar no próximo passo. Entende? Eu tenho que ter isso tudo muito mensurado, eu tenho que saber aonde que eu vou, o que está acontecendo no meu hoje. E é isso, se eu tenho meu mensurado, que seja no meu caderninho, como o próprio Gu mencionou, se eu tenho mensurado aqui quantas vendas eu tenho no dia, eu consigo acompanhar flutuações, eu consigo entender quais são os dias que melhor eu tenho venda, e só isso desbloqueia um monte de ação que você consegue fazer e coisas extremamente simples, entende? E a graça disso é justamente esse cruzamento de informações, né? Porque você vai entender que um dia, não necessariamente que você tem mais pessoas dentro da sua loja, é um dia que você vai conseguir vender mais, porque você às vezes estava com uma arara furada, por exemplo. Ou que você, sei lá, teve um problema no seu site no dia e você só percebeu que caiu esse volume. Então percebam como todos esses dados, e de novo, não estamos falando necessariamente de um grande RP que você contratar, uma maior empresa. Não, você vai ter o seu gestão de notas fiscais dentro de casa, por exemplo. Ou você vai ser o teu controle de clientes que estão entrando, novos que você está atendendo. Isso são coisas que você, na estruturação da sua companhia, você vai ter. E é um fato só de você pegar essas informações, botar no papel, literalmente botar no papel e começar a acompanhar e começar a trabalhar sobre isso, né? E a graça é que é isso, né? Eu vou aproveitar, Gu, e falar da onde que surge, né, esse desejo analítico, né? Porque, assim, o desejo analítico, né, do porquê que a gente tem que começar a analisar alguma coisa, por que alguém pede para alguém olhar alguma coisa, né, um dado específico, ele geralmente vem em 3 cenários, né? Ou é para aumentar faturamento, ou é para reduzir despesa, ou é para reduzir risco. Majoritariamente são esses 3 critérios que a gente tem. Então conta pra gente aqui sobre essas 3 frentes e principalmente como é que funciona esse pensar, como é que nasce essa necessidade analítica quando você recebe, por exemplo, um cliente novo na BI Machine que está querendo estruturar um dado, como é que funciona esse processo aí para você resolver o problema dessa pessoa? Exato, Gabriel. Perfeitos os 3 pontos que tu trouxe, porque quando a gente pensa em investir em tecnologia, né, e tudo mais, esses 3 motivos, aumentar o faturamento, reduzir despesas ou reduzir riscos, eles são os carros-chefes de um motivo que uma empresa vai estar investindo em tecnologia, porque para que serve a tecnologia, né, pessoal? E análise de dados depois? Para reduzir o nosso tempo. Porque, por exemplo, quando até fazendo o jabá, quem quer conhecer mais o BI Machine, o pessoal deixou as informações aqui e tudo mais. A gente sim é uma solução de tecnologia, mas o nosso principal ganho é reduzir tempo das pessoas, porque a gente automatiza o trabalho manual que muitas pessoas fazem. Assim como a Zenvia tem vários produtos e uma camada muito bacana de soluções que, no final do dia, eles reduzem o tempo das pessoas para automatizar coisas que são muitos manuais de fazer, né? Pensa, né, Gabi? O pessoal está utilizando muito aqui de disparar os avisos dos webinars aqui dos momentos por SMS. Imagina tu fazer isso manual. Não tem como. Então a tecnologia vem para ajudar, né? Mas nesses 3 cenários, pessoal, como uma empresa começa então a ter mais essa necessidade? Por exemplo, entrando no mérito de aumentar o faturamento. É quando, vamos pegar o caso aqui da Bianca de laticínios, né? Ela precisa aumentar o ticket dela. E aí ela viu que a matéria-prima está custando muito. Ela só vai conseguir ver isso partindo para uma área de dados. Então, o indicativo dela, eu quero aumentar o faturamento. E para isso ela vai definir algumas perguntas. Por que eu quero aumentar o faturamento? Porque o meu concorrente está crescendo, eu estou perdendo margem. Opa, esse é um indicativo de aumentar o faturamento. Ou eu quero crescer a minha empresa para se tornar uma empresa multinacional. Ou preciso aumentar o faturamento porque recebi um investimento ou vou introduzir um novo produto no mercado. São alguns exemplos de motivos para aumentar o faturamento, né? E na questão de reduzir despesas, é quando, por exemplo, no caso da Bianca, ou também que o pessoal trouxe da parte de educação, é quando uma matéria-prima que eu utilizo, por exemplo, vem de fora do país. Então, eu preciso reduzir os custos porque esse meu fornecedor está muito caro por N variáveis. Ou até se a produção aqui interna do Brasil, né? Eu preciso reduzir custos porque o meu mercado está flutuante, eu tenho variáveis que são em dólar, eu tenho, enfim, vários motivos que me fazem pensar em reduzir custos. E volto ao processo. Eu penso um contexto, então por que eu preciso reduzir? Respondo isso e vou buscar números que me auxiliem. Se vocês utilizarem o BI Machine,
ou qualquer outra solução para a parte de análise de dados ajudará você a responder essas perguntas mais facilmente. E na parte, então, de controlar riscos, por exemplo, entrando no mérito bem específico da análise de dados, é quando eu que sou uma empresa e tenho vários sistemas para não correr risco de vazar informação. Se eu tenho, vamos criar uma história, se o Gabriel, ele trabalha na mesma empresa que eu, e o Gabriel tem a sua planilha, que ele é o dono da planilha, e ele que alimenta essa planilha. A planilha o Gabriel construiu, mas os dados são da empresa. Isso, pessoal, a gente já infelizmente acabou, clientes relataram para nós, é muito comum acontecer. O Gabriel sai da empresa, ele leva a planilha dele e às vezes vai até para um concorrente. Então, olha o risco, entrando em níveis de LGPD, de outras coisas que você pode estar ocorrendo por não ter uma centralização de dados. Então, né, Gabriel, são esses 3 motivos que aí são bem latentes, eles vão entrando em várias variáveis, né? Não, total. E quando você fala exatamente desses 3 motivos, eu gosto muito porque eu acho que ele compreende tudo do que representa uma análise de dados, né? Eu brinco muito que é o seguinte, todo dado que você quer, você vai desdobrar em mais um dado, né? Todo dado pede mais um dado, né? Então você entra num looping, né, de 500 porquês, né? E é aquela lógica, eu tenho um cenário, vendi tanto este mês. Por que eu vendi tanto esse mês? Vendi tanto esse mês porque eu tive Black Friday em novembro, por exemplo. Mas tá bom, a minha Black Friday era para ter vendido. Eu vendi tanto quanto eu deveria ter vendido com o dinheiro da Black Friday. Investi mais, não investi mais, tive mais acesso. Então você vai desdobrando em porquês, você sai de um número geral, que é um volume de vendas, simples e notório, e você vai desdobrar, por exemplo, em por que aquela venda veio, da onde que aquela venda veio, qual que é o ticket médio daquela venda, se aquela venda é uma venda boa para você. Se não é uma venda boa para você, às vezes é uma venda, você vende um monte na Black Friday, mas você deu 85% de desconto na Black Friday e seu faturamento é o mesmo dos outros meses, porque no final das contas você vendeu muito mais, mas você faturou muito menos. Então, essa desdobrada dos dados é algo extremamente importante. Então, assim, a grande questão é, toda vez que você tiver uma pergunta, se você precisar ter uma resposta analítica, é você tentar desdobrar ela em mais porquês possíveis, né? O grande segredo do profissional analítico e do trabalho analítico como um todo, gente, é a curiosidade de se desdobrar muito mais no dado, na informação que você tem. É justamente você tentar responder a pequenas situações, a demandas que as pessoas às vezes não vão conseguir traduzir para você, de uma forma de dado e que vai comprovar e vai trazer um número, você olhar um relatório, você vai puxar um número e entender uma influência real e que realmente aconteceu no seu negócio, que causou ou não causou aquele movimento, né? A gente é muito natural, né? A gente trabalhar com achismos e no mundo atual, e a gente sempre vai ter isso em qualquer contexto, né, gente? Você tem pessoas mais sênior, você tem hierarquia, você tem um monte de contextos, pessoas com mais experiência, sempre vai ter opiniões, visões, e realmente são críveis, todas têm que ser consideradas, mas o dado é literalmente o fato e o comprovador de toda e qualquer discussão, né? O dado, se você tem um dado para justificar a sua pauta, não existe opiniões que são contrárias a essa informação, né, cara? Então, acho que é isso muito interessante. E aí, acho que até a gente volta até naquela pauta de beleza, dado, né? A gente tá falando um monte dessa informação. Mas de que adianta, né? A gente ter esse monte de dados se a gente não consegue analisar. E aí, a gente estava conversando, eu e o Gustavo, ontem, até sobre uma diferença do tipo de dado, né? Porque você tem dados operacionais, por exemplo, a quantidade de tickets de suporte que você recebeu no mês. Você tem dados mais estratégicos, por exemplo, dados como faturamento, EBITDA, um monte de dados assim muito maiores, financeiros, etc., que vão dar muito mais influência. E dados táticos, volume de vendas por vendedor, faturamento por vendedor, essas coisas. Então, conta pra gente como é que a BI enxerga hoje essa diferença desses 3 dados e como é que isso se comporta nas empresas normalmente, Gu? Exato. Até eu gostaria de só pegar aqui no chat que comentou, perdão, Bianca. Até, Bianca, se trouxesse qual que é a sua área de atuação, se você é uma gestora, atua mais na operação, para daí eu conseguir te responder que você trouxe como você faz análise de dados, tá? Vai ser bem importante. Isso, Gabriel, é muito importante a gente olhar para esses 3 cenários do indicador do número estratégico, tático e operacional. Por quê? O que mais acontece é super comum quando a gente... Pessoal, vamos lá. A gente agora está entrando num ponto que já temos na premissa que você é uma empresa que já tem um contexto, um processo de contexto de dados, de
coleta, de análise contínua e assim sucessivamente. Porque, como o Gabi trouxe muito bem, análise de dados é responder porquês. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um gestor estratégico que está conosco aí, um cliente nosso já há vários anos, que já deu o case bem bacana, que é o mais legal do BI, ou de um processo de análise de dados, é que cada pergunta que você responde, novas perguntas surgem. Total. E aí que começa eu queria, desculpa, Gu, te cortar, porque eu achei interessantíssimo esse caso aqui que a gente trouxe, que tem o Rafael Barão, ele trabalha na área de produção e edição audiovisual, e ele comenta embaixo que é o seguinte: no meu caso especificamente, não precisamos usar ferramenta de análise de dados, porém vejo uma carência muito grande nesse mercado, ferramentas que pode agregar ao business. E aí, cara, Rafael, eu quero te trazer uma visão que é a figura do Netflix. Por exemplo, produção de audiovisual, cara, olha, a gente pode, todo mundo conhece Netflix, Amazon Prime, etc. A diferença do que é uma produção de conteúdo 10 anos atrás e a produção de que é hoje, ela está totalmente pautada num trabalho que uma Netflix ou que qualquer grande streaming, por exemplo, está fazendo para entender quem que é o cara que está assistindo ele, por que esse cara está assistindo, por que Stranger Things bomba tanto, ou por que Wandinha estoura tanto no mundo atual. Então, justamente são essas movimentações que literalmente desdobram um crescimento de negócio absurdo. Veja de novo, vou dar o exemplo da Netflix, cara. O mercado de tecnologia, ele cresce muito pautado por quê? Porque ele tem como no core dele esse pensamento, né, de dados, olhar né? o que eu tenho, exatamente, cara, que é o tamanho de você olhar o que eu tenho e falar, o que eu faço? Tá bom, o que tá dando certo? Isso daqui tá dando certo, vamos desdobrar esse assunto, ou esse eu tenho um agregador, um influenciador de dado aqui que está me machucando aqui no meu negócio, como é que eu trabalho essa informação? Então, por exemplo, eu acho que esse é um exemplo que não pós-produção e produção é um exemplo que está literalmente dentro de que é uma empresa que não é tradicionalmente acostumada a trabalhar com dados e que com o streaming, por exemplo, se provou que é possível se trabalhar e se ganhar muito sucesso, né? Desculpa, eu só precisava se comentar porque eu achei muito interessante essa. E acima o Rafael também trouxe que a área financeira utiliza, acredito que sejam 2 sistemas, que é o Esferas e o Bankline, mas o detalhe e o importante é o final da frase dele, que a maior parte do tempo se trabalha em planilhas puras, né? E aí a gente trouxe na planilha, infelizmente, né, pessoal, aceita tudo. E aí aceita tudo de vários contextos, né? E é muito fácil tu maquiar um número. Por isso entra no mérito que a gente comentou, né, Gabi? Redução de riscos. Vamos pensar a Zenvia, que é uma grande empresa de tecnologia. Imagina vocês, e até nós aqui da BI Machine, tomarmos uma decisão ultra estratégica olhando para o número errado. Simplesmente porque alguém botou uma vírgula diferente ou esqueceu de um zero. Às vezes, pessoal, um zero no final influencia mil de centenas de milhões e que pode literalmente falir uma empresa porque o número estava errado num relatório de Excel que alguém preencheu. O Excel, sim, é uma excelente ferramenta para a parte do dia a dia. Mas quando a gente fala de análise de dados, vamos lá, pessoal, soluções de BI já existem há mais de 20 anos. A gente já implanta BI há mais de 15 anos em várias empresas. Então, e tem um ponto muito legal também isso, Gabi, porque às vezes entra também muito nesse mérito que tu trouxe, né? Tem empresas que deixam de investir porque estão acostumadas do seu jeito de ver os números, ou o jeito de ter a gestão da empresa, né? E já é comprovado com o case que trouxe, que é o mais lá da Netflix. Eu trago vários cases aqui, desde o ramo de indústria, varejo, distribuição, tecnologia, saúde, serviços, que o indicador básico que esses segmentos têm quando utilizam análise de dados automatizada com o BI Machine, e aí, pessoal, vocês podem utilizar outras soluções de mercado, mas se for o BI Machine, melhor ainda, o principal indicador é o número de horas que vocês vão economizar, e essas horas, no final do ano, mês, são financeiras, vocês não têm ideia. Imagine, vamos criar uma história, o caso da Bianca. Ela trabalha no financeiro de laticínios, e ela trabalha com fechamento. Então, o financeiro, a gente sabe, né, Bianca, é apaixonado por planilha, já a premissa, mas tem um outro ponto também, que ele tem muitas informações.
Pensem só, pessoal, fluxo de caixa é uma coisa, contas a receber é outra, contas a pagar é outra, balanço é outra. Olha os contextos aqui. E vamos lá que a própria Bianca trouxe que eles utilizam planilhas também nesse processo. Imagina construir um fluxo de caixa em planilha. Vamos supor que a Bianca precisa atualizar uma vez por dia, isso dá 15 minutos. Vamos somar esses 15 minutos no dia, que vão dar X minutos. Na semana dão X, no mês dão X, no ano dá X. A gente faz aqui uma conta bem de padeiro, tá, pessoal? Digamos que esse custo que a Bianca tem, ele dá Y. Daí fica aquele cenário, né, Gabi? Ah, não, mas eu faço a planilha que funciona, minha gestão por planilha, ou olhando o relatório estático. Ó, o Excel é complicado, né? Mas pegando a linha de raciocínio assim, pessoal. Então pensem que no final do ano, só esses 15 minutinhos todos os dias da Bianca custam para a empresa 20 mil reais. E, pessoal, isso hoje desculpa a palavra, é preço baratíssimo que vocês conseguem, trivial, investir numa solução analítica. E olha o detalhe, a Bianca ela não vai precisar planilhar número, porque ela vai construir a regra de negócio, que é consultar a base da informação e alimentar o fluxo de caixa dela todo dia, conforme ela permitir, e ela vai se tornar uma pessoa muito mais analítica do que só planilhadora. E aí a gente entra, né, Gabi, no contexto e no mérito de análise de dados. Pessoal, análise de dados, volta lá algumas falas que eu trouxe, é sempre mentalidade, tanto do profissional que está por trás, quanto da empresa. Não adianta nada sem ter esse pensamento que investir em dados é importante, investir na cultura analítica é importante, se tanto o profissional que está trabalhando com isso tem esse pensamento, porque a tecnologia vai ser o fim. Sim, Bianca, ele puxa diretamente conectando. Deixa eu só recordar o sistema que você trouxe. O Magistack. Por exemplo, isso, o Magistack, ele provavelmente é o seu sistema de gestão, onde você imputa informações. O que é imputar? Você cadastra números lá. Ah, a nota fiscal X, a nota fiscal Y. Hoje, com o BI Machine, você pode conectar diretamente no Magistack. E como o Gabi trouxe no início, puxar os fiozinhos, então de puxar os dados para a tela do BI Machine, o seu painel de gestão, e ele vai fazer esse processo manual que você tem hoje para construir um indicador, o BI Machine faz automaticamente, por exemplo, tá? E Bianca, fica até o final que tem uma surpresa para quem está acompanhando conosco aqui, tá? De fato, Bianca, você vai gostar, viu, do teste no final aí, porque você vai utilizar. Eu vou até pegar o caso do financeiro. Eu sou um cara de marketing, né? Então eu nasço no marketing e respiro dados. Só que o pessoal do financeiro você tem que sempre admirar, porque eles que começaram com esse pensamento analítico, né? E acho que quem sabe melhor que qualquer um analisar dados é geralmente o time financeiro. E existe uma treta natural do time financeiro com marketing, com comercial, para comprovar resultados, né? Essa é sempre a discussão, porque o marketing quer gastar dinheiro, o financeiro quer segurar o dinheiro, e eu conto muito sobre essa situação. Eu vou até contar um case aqui que eu passei pela minha vida, que era justamente a situação, era a minha briga do por que o marketing quer gastar mais e como é que a gente comprova esse resultado em venda? Por que você está gastando mais dinheiro? De que adianta você colocar dinheiro na frente e você não sai em venda? E uma vez numa companhia que eu trabalhei, a gente fez um trabalho com influenciadores e a gente conseguiu comprovar isso lá em 2016. A gente conseguiu comprovar o resultado de influenciadores através de links tagueados na internet. Então, usando parâmetros UTM, não sei se o pessoal tem familiaridade, parâmetros UTM são os parâmetros do Google, especificamente, para medir o Google Analytics e etc. E utilizando parâmetros UTM, a gente conseguiu justificar o investimento de influenciador, que a gente está falando de 2016, que nem tinha uma força gigantesca igual tem hoje. Farofa da GK está acontecendo aí nesse momento, inclusive, para quem está acompanhando as tendências aí. Mas a gente não tinha nem essa situação e a gente consegue comprovar. Eu saí de 2 influenciadores para 10 influenciadores e uma frota de mais de 10 carros. Então, foi muito bacana porque
a companhia em que eu trabalhava era uma companhia extremamente industrial, fabril, e com conceitos muito mais duros do que era o marketing digital. Gente, de novo, vou repetir a data porque 2016 para 2022 a gente tem uma mudança cultural no mundo gigantesca. Então, comprovar e conseguir comprovar esse esforço de marketing no dia a dia das pessoas, isso é extremamente rico, né, para qualquer necessidade. E resolve todas as discussões com o financeiro, né, cara? Então, quando a gente fala de fios, né, pegando, por exemplo, a informação da BI Machine, quando eu consigo amarrar, por exemplo, um dinheiro que está entrando com um dinheiro que está saindo, a vida da empresa muda da água para o vinho, gente. Porque é o seguinte, vamos lá, se eu sei onde eu tô, ninguém vai investir em alguma coisa que eu não sei, isso não vai dar resultado. Ninguém vai colocar dinheiro, ninguém vai colocar esforço para uma dúvida. Você tem que ter minimamente um pouco de certeza. E assim, a certeza, ela é um mito, tá, gente? Você nunca vai ter 100% e falar, não, isso daqui é simples, notório e será assim. O mundo é impreciso, a gente sempre tem essa movimentação. Você pode cruzar um monte de informação, você pode, enfim, fazer um monte de coisa, só que quando você junta essas informações, você entende que é o seguinte, olha, este esforço que eu estou fazendo na plataforma A, ou este tipo de ação para Black Friday, por exemplo, funciona ou não funciona para minha companhia, né? Então, é muito justamente sobre esse pensamento que o financeiro tem, pegando, por exemplo, para o marketing, pegando em vendas, por exemplo, e justificando que não adianta você vender 200 produtos no seu mês se a sua margem é de nada, entende? Então, esses plugs de fio que a gente fala aqui, gente, tá muito atrelado a você olhar sempre esse contexto inteiro. Você olhar tudo que está acontecendo na companhia e entender as relações. Qual que é a sua relação e o que influencia seus números? Quando você está na sua empresa, quando você volta para sua casinha, né, para sua mesa, você entra no seu notebook, no seu computador para analisar o que está acontecendo na sua empresa, você conhece o seu contexto. Você sabe se a área de vendas está vendendo mais, se não está vendendo, ou você tem acesso, pelo menos, a essa informação, que é uma simples pergunta que você pode fazer ali para a área comercial. E só essa simples pergunta vai te dar uma virada de chave para justificar algum esforço que você pode fazer, né, cara? Então eu acho que Exato, isso né, é Gabi? uma situação interessante. Sim, Por favor. porque quando a gente entra nesse mérito do contexto, né, pessoal, qual que é o objetivo de uma análise de dados? É que toda empresa utilize e veja o mesmo número. É o principal objetivo. E como acontece isso? Vocês que estão aqui nos assistindo, sendo mais analíticos, e vocês levando para a empresa de vocês, e por aí vai, porque para um projeto de análise de dados funcionar, a empresa como um todo, ou no caso como a gente utiliza muito aqui na BI Machine, geralmente tem uma área, um setor, um time de entrada. Para nós é muito comum ser o time comercial, porque o time comercial é o que literalmente ele é muito vivo, ele precisa de muito número, de muito dado. Ele precisa de muito dado a todo momento, precisa estar abastecido. Então, o que? Então, pegamos que entramos pela. O projeto está iniciando de análise de dados pela área comercial. Toda a área comercial entender a importância disso. E é muito também impactante, pessoal, que quando a gente fala dessa questão de análise de dados, o profissional analítico, que é uma das chamadas que a gente trouxe para essa conversa, o que é ser um profissional analítico? Pessoal, vamos pegar um exemplo simples aqui. Hoje são quarta-feira, 16h42 da tarde. Isso são dois números, são dois dados que separados não me dizem nada, porque eu não tenho nenhuma pergunta por trás. Tá, é quarta-feira, 16h43 da tarde. Tá, isso são dados soltos. São dados soltos. Mas, olha como a gente introduzindo no contexto vai mudar totalmente. Digamos que nós estamos numa loja de varejo de um shopping. Tá? Estou no varejo, eu sou uma loja de sapatos do shopping. Para mim, a quarta-feira é um dia muito importante. E, geralmente, eu tenho muito fluxo durante a tarde. E geralmente eu bato minha meta sempre até as 3 da tarde do dia. E hoje é quarta-feira, 7 de dezembro, às 16h43, e eu estou eu atingi 60% da minha meta diária. Olha como a gente trazer contexto muda totalmente dados soltos. E aí, pensem vocês no dia a dia, pessoal, vocês estarem abastecidos e municiados de várias informações,
colocam vocês em outro patamar para tomar uma ação em cima desse belo exemplo que eu trouxe aqui, de uma loja de shopping, ou pegando o caso, se alguém aqui da nossa audiência quiser dizer se é um diretor, um gestor, que vai para uma reunião de alinhamento estratégico, que outro cenário que é muito comum quando a gente fala de análise de dados nessa parte mais que também complementa, né, Gabi, o que a gente falou antes da questão estratégica, tática e operacional. Porque quando a gente vai numa reunião estratégica, vamos lá, pessoal, a gente geralmente tem os mais altos cargos da empresa envolvidos nessa reunião, que geralmente também são os mais altos salários. Então vamos brincar nesse aquário que está acontecendo, tem muito dinheiro e importância envolvida para a empresa. E imagina uma reunião, isso a gente já viu acontecer em vários casos, improdutiva porque cada área vai levar a sua planilha ou seu relatório que foi montado e olhar o faturamento de uma forma. Que nem no caso a Bianca trouxe. Ela é do financeiro, ela consegue olhar o faturamento como todo. Mas o comercial, Bianca, está olhando de que forma o faturamento? É o mesmo indicador da empresa, mas duas áreas estão olhando diferente. Isso geralmente vai dar uma complicação quando a gente pensar. E aí, finalizando, né, Gabi? O que é o comum? É marcada uma reunião estratégica, os times correm para planilhar o seu relatório, construir o seu número, chega na reunião, o diretor apresenta, ou o gestor, enfim, e tira o que um acontece... relatório do bolso, né? Aí coloca um relatório aqui e fala, eu tenho um número aqui, ó. E aí coloca um número aí totalmente aí, diferente. Aí começa a reunião. Então, pessoal, a gente aqui do comercial está analisando que mês passado faturamos 1 milhão. Aí vem o Gabriel, que é da parte financeira. Não. O faturamento mês passado foi 500 mil. E aí, qual que vai ser o resumo dessa reunião? A discussão do número e não uma ação dele. Então, pessoal, entendem? A análise de dados é muito mais importante do que só olhar para números. Tá? Olhar para números é só um pontinho. A análise é muito mais complexa e a gente está tentando ajudar vocês a colocar uma pulguinha atrás de vocês de pensar, opa, eu tenho números, o que eu posso fazer com eles? E aí vai derrubar todas essas histórias que a gente está contando um pouco mais agora, né? Não, e até pegando isso, falando sobre o profissional analítico, né, Gu? Cara, e aí não é necessariamente sobre ser técnico, é sobre fazer as perguntas certas, né? É o que a gente estava falando, né, cara? Não adianta você... As da Bianca tá aí exemplificado, né? Exatamente. E aí, aqui nós chamamos as planilhas, a gestora faz análise com aquelas várias planilhas e passa um resumo para os diretores. Mas até chegar exatamente, 500 planilhas, um monte de gente analisando, discutindo o número. Só que é isso, cara, você tem um corpo diretivo discutindo numa sala de reunião, que é um corpo importante, é o que vai decidir algumas coisas, e você trunca a operação, você deixa a sua operação travada, porque você vai perder discutindo um tempo do porquê que o número A é A e qual foi a premissa utilizada no número, né? Aqui na Zenva a gente usa um termo que é o single source of truth, né? Que é a única forma de verdade, né? Que a gente tem uma centralização de dados e que toda a companhia se baseia nesse dado para tomar essas decisões, para fazer todo o movimento. Porque isso economiza um tempo absurdo. E, feliz ou infelizmente, aquela frase de que tempo e dinheiro, quando a gente fala de dados, é muito real, gente. Porque realmente, quanto mais você conseguir aproveitar e otimizar seu tempo para não ter um trabalho tático que seja, mas conseguir ter um trabalho analítico, que é sobre isso o profissional analítico, né? É o profissional que vai conseguir pedir uma demanda para o cara de tecnologia que seja, que é o cara que desenvolveu o seu site e que vai conseguir extrair uma base lá para você e te mandar só a base de quantas vendas teve no seu e-commerce, e você vai conseguir olhar aquele dado e falar, olha, eu tive mais vendas numa terça-feira, às 5 da tarde é o horário que melhor performa para mim, e você vai ter essas informações. Então, é esse o pensamento de você conseguir, número por número, gente, tabela aceita tudo, entende? E são nessas maldades do dia a dia de você pegar e olhar um dado e você conseguir interpretar qual que é aquela influência no seu negócio, você conhece o contexto que você está recebendo. E você tem que analisar, você tem que olhar, não é só aceitar um número porque o financeiro me passou, ou só aceitar um número porque ele existe. Entenda, entre mais a fundo no que isso tá relacionado. E a questão é que, assim, você como profissional de dados, aliás, vou te falar que mais raramente, e aí eu falo pela minha vida, você não vai receber briefings e demandas claras. Você vai ter que entender. O seu diretor, o seu gerente, vai chegar para você e ele fala, olha, eu tenho um problema.
e descubra por que eu tenho esse problema. Que é a brincadeira do seguinte: olha, eu faço tantas vendas semanalmente, só que quando tá lua minguante eu faço X vendas a mais. Por quê? Entendeu? E é justamente essas análises aí que você, eu tô dando um exemplo extremamente esdrúxulo, tá, gente? Mas é justamente essas relações do seu diretor vai falar para você falar, vendemos menos mês passado. E você vai ter que vir com o dado e falar por que vendemos menos. E a questão não é você extrair o dado, é você saber chegar no cara que de tecnologia, por exemplo, e falar, olha, puxa para mim o relatório de vendas com informação de origem e faturamento, por gentileza, para eu entender o que o meu diretor está considerando com vendeu menos. E puxa para mim comparando com outubro do ano passado e os últimos meses, aí, esse por quarter, etc. Então, só o fato, às vezes, de você colocar um número, que foi o exemplo que o Google deu, o que adianta? São 4,49. 4,49 por 4,49, né, gente? Nada, né? Então, assim, não, são 4,49 dentro de um contexto de um dia de webinar sobre dados, entende? Então, quando você amarra com essas outras informações, é que vem o dado, né, cara? Então, esse é o papel, eu acho, muito do profissional analítico, é receber e ter uma comunicação clara, ser um cara paciente, né? Ter essa situação de você interpretar um problema, receber um problema, tentar mapear e achar, é meio que uma caça ao tesouro, né, gente? Você vai investigando a planilha, cruza a planilha, você vai ter dados que às vezes nem vão te responder muita coisa, e aí você vai ter que investigar mais. Então é muito sobre isso. E aí, Gu, complementa para mim, o que vocês acham que são as principais características de um profissional analítico? Perfeito, Gabriel. Show de bola. Pessoal, até estamos entrando, acredito, mais para o nosso finalmente, infelizmente, porque quando o papo é bom, parece que vem uma mágica, um pozinho que passa muito rápido. Então, quem está aqui no chat quiser já deixar a sua pergunta, que a gente possa responder aqui ao vivo, aproveite esse momento, porque tanto eu quanto o Gabi tem muita experiência nesse tema, nessa temática, e vai conseguir ajudar vocês bastante, tá? Mas assim, Gabi, algumas premissas que eu considero, eu gosto de usar como foi a minha trajetória de exemplo, tá? Que eu sou uma pessoa formada em administração, tive pouquíssimas cadeiras sobre números, pouquíssimas. Minhas experiências profissionais antes nunca foram nada linkadas a dados. E como aconteceu essa mudança de paradigma para mim, e eu vejo que é uma fórmula, não é de bolo, tá, pessoal? É entre aspas, uma forma que funciona para algumas pessoas e algumas questões de carreira, tá? O primeiro ponto para a gente desmistificar o que é um profissional analítico. Você não precisa ser uma pessoa técnica. E quando eu digo técnica, é o seguinte: entender de conexões de banco de dados, de fórmulas avançadas, isso tudo vai complementar o seu perfil analítico. O que é ser um profissional analítico no meu ponto de vista? Até eu fiz um evento recentemente com mais de 18 palestrantes que a gente meio que conseguiu entender esse padrão. É ser uma pessoa questionadora, como o Gabi trouxe. É você perguntar. E perguntar de que forma? Eu tenho esse meu cenário aqui, o que eu quero responder com isso? É olhar números e esse número com esse quer dizer o quê? Não só aceitar. Porque aí, pessoal, vocês começam, então, no seu subconsciente, no seu consciente, a olhar números de uma forma diferente, porque o que acontece, né, pessoal? A gente, felizmente, tem essa má lembrança da escola, né? Que número sempre era pautado ou muito bom ou ruim. E, pessoal, quando a gente fala do profissional analítico, é nada disso. Os números, eles são um apoio para nós. Se eu, porventura, atingir um número extraordinário, ótimo, esse número chegou aí por um determinado contexto. Mas se for um número que ele é negativo, ele também tem um contexto. E o nosso papel como profissionais analíticos é entender de contextos, trazer para momentos de negócio e tomar decisões com isso. E, né, pessoal, existem várias questões que vocês podem se aprofundar. É principalmente entender de negócio. Entender de negócio. Como o Gabi trouxe também um exemplo, entender o caso da parte dos influenciadores, entender o que a empresa faz, para quem ela vende, para quem não vende, que segmento ela atua, que sistemas ela utiliza, o que ela pode estar fazendo, porque o contexto, especificamente de negócio, pessoal, é o que dita a regra de tudo. Não adianta nada, digamos aqui, o Gabi chega, gostou do BI Machine, quer contratar o BI Machine para ser a sua solução de visualização, construção de números e indicadores, de informações. Se ele não tem um contexto muito claro, vai ser
algo que não vai ser tão relevante para o Gabriel como profissional e para a empresa que ele está. E aí, ambos irão se frustrar. Então, pessoal, não é tecnologia. O primeiro passo é contexto de negócio. E, óbvio, você, profissional analítico, vai se capacitando depois de entender de conexões de dados, integrações, porque hoje, pessoal, existem diversas soluções, e o BI Machine é uma delas, que conecta nativamente com fontes de dados. Pessoal, eu não sou nada técnico, cara. Eu não sei de banco de dados, SQL, essas coisas que parecem linguagens de outro mundo, mas com poucos cliques hoje eu consigo conectar fontes de dados que eu quero analisar, por entender o contexto de negócio. Eu queria só, desculpa te cortar, eu queria colocar a pergunta da Bianca. Bianca, olha, uma das maiores contribuidoras dessa live. Uhum. Muito obrigado. E essa daí acho que é precisa para você, Gu. Eu vou deixar você responder. Perfeito. Vamos lá. Como fazer esse processo de mudar do manual para o BI? Sim, Bianca, perfeito. O primeiro passo, Bianca, ele é uma mudança cultural, tá? E principalmente de quem está à frente da gestão da empresa, seja o que nem você estou, se a sua diretora, a sua gestora, que para um projeto de análise de dados ter sucesso, a empresa precisa comprar esse projeto. E quando eu digo comprar, não literalmente só assinar uma solução ou contratar uma plataforma. É entender que é um processo que vai exigir da empresa e exigir dos profissionais que estão à frente. E aí quando a gente começa, beleza, eu sou a Zenvia, eu quero ser mais orientado a dados, olhar para números. Para eu me tornar, isso tem uma etapa. E o primeiro ponto, Bianca, é a questão cultural. Então, é as pessoas que estão envolvidas no processo, elas entenderem que vai mudar a rotina que vocês estão inseridas. Tá? E o segundo ponto é, então depois que a gente tem essa questão da empresa entender, de quem está à frente, quem está na operação também entender, é ter muito forte, Bianca, uma pessoa que seja o patrocinador ou patrocinadora do projeto. Eu brinco que é o pai e a mãe desse projeto, dessa mudança, dessas coordenadas que tu comentaste. Porque essa pessoa, ela vai ser o interlocutor entre o desejo e o que está acontecendo e manter essa linha paralela. Porque o patrocinador, ele vai ajudar a empresa na construção dos indicadores. Porque, Bianca, quando a gente fala de BI, de análise de dados, sempre o contexto do negócio vai mudar. Como tu trouxe a parte de laticínios, vocês são um mercado extremamente, deixa eu pensar uma palavra, vamos dizer assim, cirúrgico, porque vocês trabalham variedade de produtos, venda, não sei se vocês têm equipe comercial interna e externa, então são várias complexidades que só vocês sabem. Então precisa ter um patrocinador que entenda dessas questões para ele auxiliar. E outro ponto, e um terceiro chaveamento bem importante, tá, Bianca? É ter uma pessoa que seja técnica, que saiba conexões de dados para ajudar nessa extração de informações. Porque vamos lá, pessoal, tem a questão da cultura, entendemos a cultura, tem a camada das pessoas que estão no processo, aí nós entramos então nas dores que querem ser respondidas de negócio e, beleza, eu quero entender o meu faturamento. Aonde está esse número? Aí a gente precisa sim de uma pessoa técnica, que é a tua equipe de TI interna ou equipe de TI terceirizada, ou consultores que vão te ajudar a fazer esse... Lembra lá do CCA, essa parte da coleta para construção e posteriormente a análise. Assim, Bianca, tentei ser o mais breve possível, é um processo que ele é complexo porque envolve mudança cultural, que é o principal. Se fosse dar a dica de ouro é essa, mas você pode depois me chamar no LinkedIn ou entrar em contato conosco que a gente pode te auxiliar um pouco mais, tá bom? Gu, conta pra gente, só pra gente encerrar, acho que tem. Vou dar alguns dois recados. O Gu trouxe um link específico para um teste grátis da BI Machine, tá, gente? Cara, eu comentei no começo da agenda, vou comentar agora de novo. Muito interessante como funcionam os testes deles. Então, assim, testem aí a ferramenta, entendam como ela funciona e, de verdade, super aplicável para todo tipo de negócio, tá, gente? Então, cliquem no link, super viável. E, aproveitando, porque né, estamos falando de BI Machine, falaremos de Zenvia também, né? Então, consultem, por favor. O pessoal da Zenvia vai deixar daqui a pouco o link da Zoe, que é o nosso bot
especificamente aqui, para vocês chamarem aqui nosso bot, conversar, que é a nossa principal especialidade. E é o seguinte, vocês podem chamar o bot, conhecer nossas soluções, conversem com nossos pré-vendedores, com os nossos vendedores, caso vocês quiserem conhecer a solução, entender como é que funciona e tudo mais. Então é o seguinte, Gu, eu queria te agradecer primeiro, tá? Por toda essa conversa. Cara, sensacional mesmo. Acho que a gente poderia perder horas e horas aqui falando de dados, já estouramos tempo aqui já, praticamente, para falar de dados, e é isso, cara, a gente informação maravilhosa, e, cara, chamem a gente no LinkedIn, se vocês quiserem conversar, cara, posso dedicar horas e horas aqui para discutir em qualquer lugar com o que vocês quiserem saber, a possíveis aplicações e etc. Acho que o pessoal da Zenvia tem alguns links aqui na mesa, os links da Zoe, que é para conversar com a Zenvia, o link do teste grátis da BI Machine para vocês testarem a plataforma, os LinkedIn se vocês quiserem chamar a gente para conversar. E olha, sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, adorei, porque estava aqui participando, conversei com uma pessoa inteligentíssima, e é isso, com uma ferramenta super poderosa que é a BI Machine. E, cara, tá super maravilhosa. Isso, pessoal, até bem rapidinho para exemplificar. Aqui, pessoal, vocês vão cair nessa tela que é para vocês configurarem a sua experiência analítica com o BI Machine. Aqui é um teste gratuito de 14 dias para você entender todo o poder da análise de dados, tá? Então, tem as premissas de analisar, visualizar, e é bem simples, tá, pessoal? Vocês clicam em fazer o teste grátis, vocês vão selecionar o seu segmento, então vão pegar o caso da Bianca, que é uma indústria, vocês continuem, e a área de negócio que vocês atuam, pegando o caso da Bianca também, que é a área financeira, continua também. E aqui, pessoal, vocês mapeiam quais são as fontes de dados que vocês utilizam, tá? Então, esses são vários tipos de fontes de dados que vocês utilizem. Vamos colocar, por exemplo, aqui o TOTUS, eu continuo e já vai cair aqui no meu ambiente. E é só você colocar o seu e-mail que você poderá depois acessar o seu ambiente para testar gratuitamente o BI Machine. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, tem meu LinkedIn, os contatos, fiquem bem à vontade para estarem nos contatando, tá certo? Boa, muito obrigado, viu, Gu, pela explicação, quero te agradecer mais uma vez. E, gente, para quem ficou aqui, olha, queria comentar, amanhã a gente ainda tem o último dia de semana de planejamento, a gente tem 2 materiais, 2 apresentações super bacanas aqui. Então, a primeira é crie comunicações personalizadas para seus clientes e a importância de conhecer seu cliente e personalizar a comunicação. Desculpa. Essa palestra vai ser conduzida pela Tássia, ela é PMM daqui de Attraction, um dos nossas soluções da Zenvia, e o Henrique da Plumes. Isso amanhã, dia 8/12, às 11 horas da manhã. À tarde, na parte da tarde, a gente vai falar de outro assunto e a gente vai chamar o pessoal da Canva e da Nuvem Shop para falar como se destaque da concorrência, como que você se torna destaque da concorrência em 2023 e quais são as ferramentas indispensáveis para o pequeno empreendedor. Então, quem vai mediar aqui vai ser o Daniel, da Zenvia, a lista aqui de mídia, e vai ter a Isabela França e a Carla Assis, da Nuvem Shop e da Canva. Então, meus amigos, nos vemos amanhã, estaremos aqui no mesmo local, no mesmo canal, se inscrevam e é isso. Foi um prazer conversar com vocês hoje.